E aí, galerinha, tudo bom? Então, hoje a gente vai ver a nossa aula de Química Inorgânica Descritiva, falando dos elementos do grupo 15 e do grupo 16, os pinictogênios e os calcogênios. Então, vamos começar com a primeira parte da aula, falar das propriedades gerais dos elementos do grupo 15 e do grupo 16. Então, aqui o que a gente vai ver? Diferenças das configurações eletrônicas. O grupo 15 termina em S2P3 e o grupo 16 eles vão terminar em S2P4. No caso, no grupo 15 a gente tem como ametais nitrogênio e fósforo e no grupo 16 a gente vai ter como ametais oxigênio, enxofre e selênio. Semimetais, que são aqueles que têm propriedades intermediárias, a gente vai ter o arsênio e o antimônio. E no caso do grupo 16, a gente vai ter o telúrio e o polônio. Grupo 15, metais, a gente vai ter o bismuto como elemento natural e o moscóvio como elemento artificial. No caso dos metais do grupo 16, é provável que o livermório tenha comportamento de um metal. Aqui a gente vai ver os elementos do grupo 15 e aqui embaixo você vai ver os elementos do grupo 16, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Com relação à abundância na crosta terrestre, o elemento mais abundante do grupo 15 é o fósforo, e ele é o 11º mais abundante na crosta. Já no grupo 16, o elemento que é o mais abundante, inclusive é o mais abundante de todos, é o oxigênio. Por quê? Lembre-se que aqui a gente está falando de crosta terrestre. E o que é que a gente tem no chão, basicamente? Areia. Areia é feita de quê? Silicato, que é o SiO4. 2-. Então, se o silício é o segundo maior elemento em abundância que a gente tem na crosta, o oxigênio, como tem 4 vezes mais quantidade, ele vai ser o elemento mais abundante da crosta. Beleza? Já na atmosfera, os elementos mais abundantes que a gente tem vai ser o nitrogênio, que vai compor 78% da atmosfera, e o oxigênio vai compor 21%, sendo o segundo elemento mais abundante da atmosfera. Com relação ao caráter metálico, o que vai ser o caráter metálico? São a quantidade de características de metal que um elemento manifesta. Então aqui a gente vai trabalhar com aparência. Qual é a característica esperada para o metal? Ser lustroso e ter uma cor prateada. Resistividade elétrica. Os metais eles são bons condutores, então eles não devem resistir à passagem de corrente elétrica. Ou seja, quanto menor for a resistividade, maior o caráter metálico. Questão do caráter ácido-básico dos óxidos. Os metais eles tendem a formar óxidos básicos. Então, desses elementos, o que é que a gente vai ver? Pelo grupo 15, o bismuto ele vai apresentar todas as características. Ele vai ser sólido metálico, ele vai ter uma baixa resistividade elétrica e ele vai formar um óxido básico. Os elementos que eles são semimetais, eles vão apresentar duas características, que é ser sólido com aspecto metálico, ter baixa resistividade elétrica, inclusive menor do que o bismuto, só que na hora que eles formam os óxidos não são básicos, eles são anfóteros. Já os não metais, eles não vão ter um aspecto sólido metálico, a resistividade elétrica do fósforo é altíssima, a do nitrogênio aqui não foi mencionada porque o nitrogênio é um gás, então não tem como medir na forma sólida, e o caráter ácido básico dos óxidos, eles tendem a ser ácidos. Quando a gente olha para o grupo 16, só o telúrio que vai apresentar aspecto metálico, no entanto, ele tem baixa condutividade elétrica e forma óxidos anfóteros. Já o polônio, ele é um semimetal, mas com características bem mais próximas dos metais. Das 3 características que a gente está vendo aqui, ele tem as 3 características de um metal. Vamos agora comparar os valores de energia de ionização e de afinidade eletrônica. Então, quando a gente tem a tendência geral da energia de ionização, ela vai aumentar de baixo para cima e da esquerda para a direita. Essa tendência ela é bem respeitada na questão do grupo. Vai aumentar de baixo para cima. Quanto menor o elemento, maior a energia de ionização. Mais difícil do elemento perder o elétron. Quando a gente vai analisar dentro do período, não está respeitando a tendência da esquerda para a direita. O oxigênio ele tem uma energia menor do que o nitrogênio. O enxofre tem uma energia menor que o fósforo e o selênio ele tem uma energia menor do que o arsênio. Por que isso acontece?
estabilidade da subcamada. Quando você tem um elemento do bloco 15, ele vai ter 3 elétrons na subcamada P. Como ela está preenchida pela metade, ela vai estar estável. Então, ela precisa de mais energia que o normal para perder aquele elétron. Já quando a gente tem o oxigênio, o que vai acontecer? O oxigênio, além de não estar pela metade, não estar estável, ele já tem um elétron no canto que o elétron vai sair. Então, você tem aqui o elétron que vai sair, é esse que está com o spin para baixo, e junto com ele já tem um elétron aqui dentro. Então, elétron com elétron, força de repulsão. A presença do primeiro elétron, ela ajuda o segundo elétron a sair, abaixando a energia de ionização do grupo do oxigênio. Então, é por isso que tem essa inversão. Já quando a gente vai ver a questão da afinidade eletrônica, os elementos do grupo 15 eles têm afinidade eletrônica menor do que os elementos do grupo 16. Professor, por que isso acontece? Porque eles estão numa zona de estabilidade, onde a subcamada está estável, preenchida pela metade. Beleza? Agora a gente vai ver, nessas propriedades gerais, a questão do efeito do par inerte. O que é o efeito do par inerte? É quando você tem subcamadas de energia intermediária entre S e P, e esse afastamento de energia entre a subcamada S e a subcamada P faz com que os elementos mais pesados do grupo eles não atinjam o número de oxidação máximo da família. Quando a gente tem o nitrogênio, o número de oxidação dele vai variar de menos 3 até mais 5, ou seja, nesse intervalo ele tem todos os números de oxidação. Por quê? Porque ele é um não metal. O fósforo também é um não metal, ele também vai ter uma variedade maior de números de oxidação. Tem o mais 5, o mais 3, o 0 e o menos 3. No caso do arsênio, do antimônio e do bismuto, por eles já terem um caráter metálico maior, eles só vão ter 3 números de oxidação. Sendo que o arsênio e o antimônio, o número principal é o mais 5, e no caso do bismuto, o número principal é o mais 3. Então, à medida que você desce no grupo, o número de oxidação menor ele vai ficando mais estável. Além disso, o efeito par inerte ele vai ter outra consequência. Qual é? A hibridação. Quando a gente tem uma hibridação, no caso do oxigênio na água e do nitrogênio na amônia, a gente já viu que essa hibridação aqui é do tipo sp3. Quando você tem hibridação sp3, o ângulo teórico para esse tetraedro é de 109,5. No caso da água e da amônia, vai ser um pouquinho diferente por conta da repulsão dos pares não ligantes, que eles, como tem uma força de repulsão mais forte, eles acabam fechando o ângulo das ligações, e esse ângulo fica um pouquinho menor do que 109,5. O que é que acontece? Quando os orbitais estão puros, orbital Px, Py e Pz, eles formam um ângulo de 90 graus entre si. E observe o que é que está acontecendo à medida que você desce no grupo, nos hidretos dos elementos da família 6A. Começa na água, o ângulo é 105,4. Quando é enxofre, já é 92,1. No selênio, 91. E no telúrio é 90. Ou seja, esse ângulo aqui é do orbital P puro. O que é que significa? Efeito do par inerte. À medida que você desce no grupo, o elemento ele vai perdendo a capacidade de hibridar os orbitais S. Por quê? Por conta da distância de energia. A mesma coisa vai acontecer com o grupo do nitrogênio. Veja o que está acontecendo. Nitrogênio 107,8, fósforo 93,5 e por aí vai diminuindo até 91,7, que é o ângulo do antimônio. O que é que está acontecendo? Está se aproximando de 90 graus, ou seja, esses orbitais P aqui eles já estão quase puros. Não tem muita participação do orbital S na ligação. Esse diagramazinho aqui é chamado de diagrama de Frosch. Ele serve para representar a estabilidade de determinada espécie. Então, quanto mais alto a espécie tiver nesse diagrama, menos estável ela é, ou seja, mais reativa. A gente trabalha em dois meios, quando o meio estiver ácido ou quando o meio estiver básico. Esse diagrama ele é bastante útil para saber se uma substância é estável, se ela vai se decompor em duas outras substâncias, ou se quando você mistura duas substâncias, por exemplo, no descarte de uma prática, se não vai formar uma terceira substância lá. Então, é sempre bom a gente ter essa observação. Como é que a gente analisa isso? Através de dois artefatos.
a crista e o vale. Isso aqui são termos de onda. Se você lembrar de ondas, você tem a crista, que é quando você tem a parte de cima da onda, e tem o vale, quando é a parte de baixo. Como é que funciona isso? Vamos pegar, por exemplo, esse composto aqui, a hidroxilamina, que é o NH2OH. Quando você tem a hidroxilamina, se você pegar os compostos que têm número de oxidação vizinho, no caso, nitrogênio, número de oxidação 0, do nitrogênio na hidroxilamina é -1, e na hidrazina, que é esse composto aqui, vai ser -2. Se você pegar esses dois compostos como referência e ligar os pontos com o segmento de reta, o que é que vai acontecer? A hidroxilamina está para cima. Então, se ela está para cima, é característica de uma crista. Professor, o que é que tem a ver um elemento ser uma crista? Lembra que quanto mais em cima, menos estável o elemento é? Então, se ele está instável, a tendência dele é se decompor nos vizinhos. Então, a hidroxilamina ela vai se decompor em quê? Vai se decompor em hidrazina e vai se decompor em N2. Essa decomposição de um elemento em dois compostos com número de oxidação distintos é chamado de desproporcionamento. Já quando você tem o vale, o que é um vale? Vamos pegar, por exemplo, agora esse composto aqui, que é o hidroxilamônio e o N2O. Se você ligar esses dois pontos, perceba que o composto N2 está no meio dos dois. Então, o que significa isso? Como o composto está no meio e embaixo, ele é mais estável que os dois da ponta. Então, qual é a tendência natural? Os dois que estão sendo ligados, eles vão reagir um com o outro para formar o composto que é mais estável que está embaixo. Então, se você misturar o N2O com o hidroxilamônio, ele vai formar gás N2. Essa reação onde você tem duas espécies com número de oxidação diferentes se juntando para formar um composto com número de oxidação intermediário é chamado de comproporcionamento. Beleza? E agora a gente vai falar da síntese dos elementos artificiais do grupo, que é o moscóvio e o livermório. Os dois eles são obtidos por fusão nuclear, utilizando em comum átomos de cálcio 48. A diferença é o elemento que vai ser bombardeado. No caso do moscóvio é o americio e no caso do livermório é o cúrio. Então, na hora que você tiver esse bombardeamento, vai formar compostos intermediários que vão se estabilizar após liberação de nêutrons. Então, no caso do moscóvio, ele pode liberar 3 ou 4 nêutrons, formando o moscóvio de massa 288 ou o moscóvio de massa 287. Do mesmo jeito, a fusão do livermório vai liberar nêutrons. No caso, vai sair do isótopo 296 para o isótopo 293. Isso tem que ocorrer com o quê? Liberação de 3 nêutrons. Então, o número de nêutrons ele depende da diferença dos números de massa dos isótopos durante o decaimento. Tranquilos? Então, com isso a gente termina a primeira parte da aula.